Peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, primeiro. Vamos ler apenas um versículo, amém? Se os irmãos quiserem dar continuidade na leitura, assim o faça e continue com a vossa Bíblia aberta em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui nós falamos que conforme o culto começava, o Senhor trabalhava lá fora. E a gente ora para que Deus faça isso, né, pastor Paulo? Deus faz mesmo e é bênção para nossas vidas. Deus é bom o tempo todo. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Está aqui um professor nato que vocês têm aqui. Gosto muito de ouvir ele, o pastor Darcy. A gente sempre, quando tem uma oportunidade, eu falo isso porque a aula dele é muito boa. Não estou aqui falando para agradá-lo, mas sim porque eu já tive presente nas aulas dele e eu gosto muito de ouvir ministrar na sala. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ler do 1 versículo 8, amém? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis a minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Os irmãos, dê continuidade lendo o texto. Todas as vezes que for ministrado a palavra, não feche a vossa Bíblia e coloque do lado do banco, porque às vezes nós pedimos para Deus falar conosco, mas não temos coragem nem de abrir a Bíblia. Então faça uma leitura breve. Olhe se o pregador está pregando realmente a palavra do Senhor, porque nos últimos dias o Senhor falou que se levantará no nosso meio muitos falsos profetas, até operando sinais e maravilhas, amém? Então vamos ficar bem atentos. Glória a Deus. Pastor Francisco, muito obrigado por esta oportunidade. Nós viemos na semana aqui para avisar sobre o trabalho de missão, mas louvamos a Deus que Deus nos presenteou com essa oportunidade. E também aqui quero os irmãos convidar aqui para vir nos jovens aqui. Não foi possível porque o pastor... Nós estamos a serviço do ministério e o pastor ali não liberou por ser um culto de missões lá. Falou para a gente ficar na intercessão daquela casa ali com nossos jovens, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, aqui é uma palavra que nós ouvimos muitos pregadores ministrar. E hoje foi um dia muito propício para a gente evangelizar lá fora, para a gente pregar do amor de Jesus Cristo. E eu quero nesta noite perguntar quem teve a oportunidade de falar ou evangelizar uma pessoa aqui nesta casa, levante as mãos. Isso é bom, isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu estava crente que toda a igreja teve uma oportunidade de falar do amor de Jesus Cristo, irmão Paulo, nesta multidão que está aí fora. Porque o eclesia não é dentro da igreja e sim lá fora. E nós falamos que nós não temos oportunidade de se colocar para pregar na igreja, a gente prega. Eu e a equipe de missões, nós estamos sempre por detrás dos bastidores. Ali às vezes a gente não quer ser visto, mas Deus, Ele pela sua divina misericórdia, tem cumprido o ministério dele, a qual Ele nos confiou. Meus irmãos, aqui no versículo 1, se a gente for dar continuidade ao texto, vai dizer que aqui o livro de Atos, não está falando aqui o escritor, mas alguns historiadores dizem que foi o doutor Paulo que escreveu o livro de Atos, que não era para ser Atos dos Apóstolos, mas sim do Espírito Santo. E aqui a palavra de Deus, a qual nós lemos, vai dizer que quando a igreja de Cristo ele recebe o Espírito Santo, ele não fica parado não apenas em um lugar, ou dizer, eu recebi o Espírito Santo na igreja, nós saltear, correr, a gente ter uma boa pregação, isso é bom, isso é lindo e isso é maravilhoso, mas se encher do Espírito Santo não é só isso. Porque a Bíblia vai dizer que quando nós somos cheios do Espírito Santo, agora nós vamos pregar a palavra de Deus. Não importa, nós não temos oportunidade de ir para um país distante, ou os Estados Unidos, ou África, um desses países, mas nós ofertamos e nós oramos pela vida dele, porque isso também é fazer o ID de Jesus.
mas também o ID de Jesus também é na nossa casa, ou do nosso irmão que está na faculdade ou na escola, porque nós não queremos que ele saiba que a gente é cristão, que muito no nosso meio é o cristão 007, é conhecido só na igreja, salta na igreja, pula na igreja, profetiza na igreja, mas não tem coragem de profetizar na sua escola, não tem coragem de falar do amor de Jesus na sua faculdade, não tem coragem de falar de Jesus nem para o seu vizinho. Aliás, o seu vizinho não sabe nem que nós somos crentes, e isso não é ser cheio do Espírito Santo. Aqui tem um João aqui que quando chegou do Nordeste eu vi que ele era muito tímido, ele era muito quietinho, e hoje eu estou vendo o João pregando no metrô, pregando aí no busão, pregando na rua. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus a qual nós lemos vai dizer que as testemunhas de Jesus Cristo não era apenas os ministros que naquela época receberam e tomaram posse da sua palavra. Versículo 1, meus irmãos, vai dizer que um certo homem chamado Teófilo, ali ele falou acerca de Jesus e do que Paulo tinha aprendido naqueles tempos. Então ele procura agora minuciosamente o que Deus, o próprio Jesus estava ensinando aos seus discípulos. E ele começa a ensinar tudo aquilo que Jesus ele tinha feito, o que ele ouviu de testemunha oculares. São testemunhas que ouviram tudo o que Jesus fez naquela época, naquele tempo. Então Jesus ele falou para que seus discípulos só saíssem quando eles fossem revestidos de poder. E nós vemos aqui o versículo que nós lemos, ele agora começa a enviar as suas testemunhas a pregar a palavra de Deus. Se nós formos ler o versículo 14, o 13 e 14, ele vai dizer: e entrando subiram ao cenáculo, aonde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E 14 ele diz assim: todos estes perseveraram em unânimes em oração e em súplicas, e as mulheres, olha o nome que está aí, Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Aqui está falando que eles receberam poder, não foi só os homens. Porque a maioria das vezes nós achamos que nós tomamos posse da nossa palavra como homem, mas a mulher estava lá, representando também a mulher como uma grande evangelista. Tem mulher que prega muito melhor do que homem e faz a obra com muito mais excelência do que homem. Nós pregadores, se não fosse a nossa mulher para administrar, não é só a nossa agenda, pastor Paulo, mas também as nossas contas mensais, que a gente não sabe nem por onde começar. E essas mulheres aqui, ela estava também na intercessão. Aqui vai dizer que eram cerca de 120 pessoas, e ali eles estavam pregando, era cerca de 500 pessoas, mas permaneceram ali cerca de 120. A Bíblia está dizendo que eles permaneceram unânimes em oração, porque a maioria das vezes nós queremos receber a nossa bênção, mas nós não oramos ou nós desistimos. Quando a bênção está chegando, nós abrimos mão daquilo que o Senhor nos preparou. Então, para ganhar a sua bênção, precisa permanecer. Está doendo, mas eu estou permanecendo. Estou sendo chicoteado, mas eu vou permanecer. E a Bíblia deixa muito bem claro que ali também tinha mulher no meio. Então, meus irmãos, eu quero ganhar tempo aqui. A palavra do Senhor aqui, quando ele vai dizer acerca destes grandes homens, mas se nós formos ver cerca de 500 pessoas, que era uma festa, estava naquele lugar, é lindo, é maravilhoso. Ali os irmãos iam oferecer sacrifício neste período, mas eles não viam a sua bênção chegar. Então, quando a bênção não chega, nós desistimos, como também nós vemos no nosso meio. E por isso esta palavra que nós estamos falando de missões, a palavra missões, quando está falando com toda a igreja. Recebeu Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Você já é um missionário. Não precisa de um cargo. Não precisa dizer, o pastor nunca me ungiu, nem ao cooperador, nem ao diaconato, nem ao presbitério, nem ao evangelista, nem ao pastor. Mas para a missão, o Senhor não está olhando por cargos. O Senhor está olhando para vidas que se dedicam no Evangelho de Cristo. Eu estou falando de criança ao adolescente, o jovem, ao ancião da igreja.
Se eu não tomar posse da minha palavra, é em vão que eu estou pregando a palavra de Deus. Porque a festa que nós vimos dos nossos jovens foi uma festa linda, maravilhosa. A festa teve vidas rendidas diante do Senhor. Então todo o trabalho ele foi pago. Porque teve vidas rendidas ao Senhor. Teve vidas que entregaram para Jesus a sua alma, que estava perdido lá fora, e o Senhor chamou, e hoje os jovens estão cuidando daquelas vidas. E agora eu chamo para dentro da nossa igreja. Olha para o seu lado e vê se você está sentindo falta de alguém. Irmão Paulo, esta semana nós estávamos fazendo uma analogia dentro da igreja. Nós estamos ganhando muita gente da igreja, para entrar para dentro da igreja. Mas eu estava sentindo muita falta de alguém que não está mais lá. E nós passamos a ligar, a mandar mensagem, e aquelas pessoas estão cultuando da sua casa, dizendo que Cristo fala ao coração dela, dizendo que ela não se afastou dos caminhos de Jesus, mas tem Cristo. Mas como assim? Se nós não temos força de estar em unidade na igreja, como que eu vou ter força para cultuar em casa sozinho? A gente em unidade, quando a gente vai orar pela vida de alguém, quando a igreja estenda as mãos daí para com a vida do seu servo que está aqui na frente, o poder é maior. A cura dela vai ser maior. E como que eu posso dizer que eu estou cultuando ou eu tenho um Deus em casa? Então não adianta a gente ganhar lá fora e perder os que estão aqui dentro. Jovens, adolescentes, vocês que são o futuro da igreja de hoje, olhe para o seu lado, ligue. Não importa se é pastor, se é evangelista, presbítero, porque quando a gente voltou da pandemia, Pastor Francisco, a gente nunca parou de trabalhar ali na igreja. A igreja era com as portas fechadas e nós continuamos fazendo os cultos, mesmo sem poder. Porque se nós tivéssemos parado de tudo, imagina como estaria a igreja hoje. Que eu achei que a igreja ia voltar a todo vapor. Falei, quando essa pandemia acabar, os irmãos vão chegar na igreja, vão derrubar esses bancos, vão colocar tudo de cabeça para baixo, não vai ter nem espaço. Mas eu me enganei. Eu me enganei. Eu, Cosmo, eu estou falando de mim. Eu, Cosmo, me enganei. Meus irmãos, cerca de 500 pessoas estavam neste lugar. Permaneceram? Quantas? 120 pessoas permaneceram. Em quantos irmãos nós estamos dentro da igreja? Quantos irmãos nós estamos na igreja? Quantas das vezes, pastor, eu falo que eu sou crente, que eu sou ministro da palavra do Senhor? Mas o meu irmão está morrendo do meu lado e eu não consigo falar de Cristo, ou eu não quero falar de Cristo para ele. E nós entramos na palavra. Se nós formos ler do livro de Atos, primeiro a Bíblia vai dizer que quando os irmãos receberam agora o poder e a autoridade, eles passaram a pregar a palavra de Deus, e agora eles passou a perseguir a igreja e maltratar e matar a igreja. Aí sim houve crescimento na igreja de Cristo. Vai dizer que Pedro negou Jesus, mas em Atos 3 vai dizer que eles estavam indo para a hora nona da oração. Atos 3 vai dizer que aqueles dois homens iam para a oração, tinha um coxo naquela porta, e ele disse, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Mas isto, quando Pedro toma posse da sua palavra, uma simples ministração dele, cerca de 3 almas se converte, e uma outra, quase 4.000 almas se converteu ao Senhor. Mas ele tomou posse sem olhar o que iria acontecer na sua vida ou no seu ministério. Então, meus irmãos, você vai ganhar alma, não fica preocupado que as afrontas vai vir até do nosso irmão da direita ou da esquerda, porque Deus está te levantando como ministro do Senhor. Isso é bom que aconteça, porque é sinal que nós estamos afrontando as trevas, e quando nós afrontamos, guerra vem de lá e nós mandamos fogo daqui para lá, e vidas são salvas, restauradas, porque o poder da palavra encontrou este coração.
E nós damos continuidade quando Atos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quando chega no 12, a Bíblia vai dizer, livro de Atos 12, versículo 5, a Bíblia deixa bem claro que ali Pedro, ele estava preso na prisão. Algumas Bíblias vai dizer que Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração em favor dele. A Bíblia vai dizer que Pedro estava preso porque o seu irmão Tiago já tinha passado pelo fio da espada. Ele já tinha sido morto e ele seria o próximo. Mas ali na casa de Maria havia uma igreja orando na intercessão. A igreja de Maria estava ali buscando a presença de Deus, dizendo, visita Pedro. E quando os irmãos ali estão orando, e a Bíblia vai deixar bem claro, se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia, abram e olhem. A Bíblia vai dizer que chegou ali, batendo na porta daquela congregação que estava orando pela vida dele. E ali a Bíblia vai dizer que uma certa jovem, salvo engano, o nome dela é Rod, é isso? Rod, vai dizer que quando ele chega lá, ela olha na fendazinha da porta e falando, vai correndo lá aonde os irmãos estão orando, Pedro está aí fora. Ela ficou tão emocionada de uma maneira que ela poderia muito bem já ter aberto a porta para que ele pudesse entrar. Mas os irmãos, quando ela chegou lá, falam, não, eu acho que você está doida. Aí quando Pedro continua batendo. E Pedro, quando ele sai da prisão, a Bíblia vai dizer que um próprio anjo de Deus vai até aquele lugar e começa agora a colocar cegueira naqueles soldados. E abre uma porta, abre outra. E nós sabemos que os romanos, eles guardam as celas com um batalhão muito grande. Ali dentro, eu creio que era 4, fora mais 4. Então vamos colocar aí cerca de 12 soldados. E Pedro sai livre, cegando o entendimento daqueles homens que estavam naquela cadeia. E quando ele sai, o próprio Pedro, ele olha e fica sem entender. Mas quando o anjo de Deus se afasta dele, ele fala, realmente o anjo do Senhor, ou o próprio Deus, me tirou desta prisão que eu estava preso para ser morto. Então imagina até ele chegar na casa de Maria, a aflição quando o anjo se apartou dele para chegar até lá, pastor Paulo. Imagina como aquele homem estava com sua mente. Fala, não, olhando, quando a gente está assustado com alguma coisa, quando a gente é novo na fé, a gente acha que tudo é demônio e a gente fica se escondendo ali. Então imagina Pedro saindo da prisão, olhando para trás, olhando se os soldados iam pegar ele. Porque, meu irmão, naquela época não tinha dó não. E eu tenho uma notícia a falar à igreja esta noite. Está preparado? Porque muitos de nós falamos que eu estou passando uma grande provação. Eu estou passando uma grande perseguição. Tá nada, meu irmão. Tá não. Aí o meu amigo da direita, tá não. Tá não. Chamaram polícia porque eu estou fazendo um culto na praça, é perseguição, é não. Tem muitos lá fora lá pregando a palavra e sendo morto por falar do amor de Jesus. E ainda é a perseguição? Ainda não é não. Ela vai chegar aqui no nosso país e eu vou querer pregar a palavra na praça, mas eu não vou ter mais esta oportunidade. Eu vou querer pregar a palavra aqui dentro da igreja, também não vou conseguir, porque se eu for descoberto eu vou ser morto. Mas eu tenho uma escolha: permanecer como os 120 que receberam poder, permaneceram, e continuar clamando por Cristo, para que Cristo faça-me de mim o verdadeiro ganhador de almas. Porque eu posso ter nome de pastor, dizer que eu sou um pregador, que eu ganho alma para Cristo. Não adianta querer que falar aos irmãos bonito, porque eu não falo bonito. Eu aprendi um pouco, como eu falei aos irmãos, a ler na Bíblia, mas Deus tem misericórdia da minha vida. Então eu tenho estudado, tenho praticado a palavra de Deus. E todas as coisas que eu falo aos irmãos aqui, não pense que o pregador aqui é eu sou teólogo. Não, eu não tenho nada contra. É bom fazer teologia, é bom buscar ensinamento, mas o melhor de todas as coisas
é ganhar alma para o reino do céu, porque eu entro em qualquer lugar e eu sei que Deus está comigo. Eu vou entrar em comunidade, Deus vai estar comigo. Eu vou entrar em qualquer buraco que os irmãos imaginar para entrar dizendo, ó, o Cosmo ali vai ser morto porque ele foi no lugar que ele não deveria. Mas eu sei quem anda comigo, quem está comigo. Eu não vou temer em pregar a palavra de Deus até o último dia da minha vida. Eu não vou temer porque eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Aqui quem vos fala, não nasci de berço cristão. Aqui quem vos fala, com 9 anos de idade já fumava maconha. Aqui quem vos fala, com 10 anos já traficava. Aqui quem vos fala, com 12 anos já estava se prostituindo. Aqui quem vos fala nunca tinha ouvido falar do amor de Jesus, porque muitos meus irmãos querem ter, pode até falar bonito ou pregar bonito, mas tem muitos aqui que têm muito mais idade de que eu, não passou por um terço do que eu passei. Aqui quem vos fala tem que sair daqui de São Paulo para pregar lá no Nordeste, aonde eu não chegaria até os 12 anos. Aqui quem vos fala é um que não chegaria lá no Nordeste aos 16 anos. Aqui quem vos fala é um que a sociedade diz, esse daí já está morto. Aqui quem vos fala não é de berço cristão, mas quando Deus me chamou, Deus me escolheu, e Ele disse, agora vai e prega a minha palavra. Então eu não vou temer de pregar a palavra de Deus, eu vou até os confins da terra. Se eu não puder ir pregar lá, mas a minha oração está indo lá. Se eu não puder chegar aos confins da terra, como os muitos estão aí em Samaria, Judeia, porque é para aquele povo, mas nós agora somos respingo daqueles que Deus escolheu. Não adianta dizer, olha Cosmo, você é um pastor, como o irmão aqui fez, como que é a gente receber o ministério para com a minha vida? E eu falei para você o que? É apenas mais trabalho, porque enquanto mais é dado, mais é cobrado. Porque muitos aqui querem ser grande ministro, serem pregador da palavra de Deus, mas está disposto a pagar o preço? Está disposto? Porque não adianta ser, porque não adianta, meus irmãos, ser glória a Deus. A Bíblia fala de um certo jovem chamado Abinadab. A Bíblia vai falar, pastor, que a arca passou 40 anos na casa daquele homem. 40 anos a Bíblia vai recitar, dizer que a arca da aliança ou a arca do concerto passou na casa daquele homem. 40 anos. O que mudou na vida dele? Nada. A Bíblia vai dizer que 40 anos. Mas na casa de Obed-edom, quanto tempo a Bíblia passou? Quantos anos a Bíblia passou? 3 meses, pastor. E a Bíblia vai dizer que Deus abençoou o seu campo, Deus abençoou, a sua esposa não tinha filho. A Bíblia vai dizer que a sua terra, a sua casa era mais destruída, mas quando a presença chegou, toda a sua casa foi abençoada. Então que a bênção do Senhor tem que passar também pelo moinho, tem que passar pela dor, pelo processo. Aí eu estou com meu filho na droga, com meu esposo na droga. Já passou pelo processo, continua orando. Já passou pela moinha, continua orando. Porque esta noite, meus irmãos, quem vos fala é um que gosta de pregar lá fora. Porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Quer ser uma tocha de Deus para pregar entre multidões? Prega para um primeiro. Prega para a tua casa. Prega para os nossos filhos que hoje não querem ouvir a palavra de Deus, querem ficar com o tempo inteiro no telefone, e nós sabemos que isso tem aumentado no nosso meio. Mas tem que tomar e dizer, olha meu filho, tira um tempo para Deus, para que Deus possa falar com você. Para quando chegar lá na frente, dizer, olha,
O meu pai e a minha mãe nunca me falou isso, e isso não é verdade. Porque todas as vezes, meu irmão, quando eu cheguei para vir à presença do Senhor, televisão era do diabo, rádio era do diabo. E hoje, nós cristãos, ficamos sempre com o que nos resta. Restou o quê? Restou a pior rádio, então é dos cristãos. Restou a pior rede de televisão, de quem é? Dos cristãos. Porque a maioria das vezes, a nossa bênção está perdida, ou nós abrimos mão dela, porque tudo é o diabo. E ele não tem poder para conosco se Deus estiver na minha e na sua vida. E sabe qual é a maior vitória? É ganhar almas para o reino do céu. Eu não quero falar bonito e também não tenho um estudo para falar palavras bonitas, dizer um monte de coisa e te impressionar. Sabe o que eu quero te impressionar? É que eu e você sejamos evangelistas de verdade. É que eu e você, aonde nós somos, nós falamos de Jesus. E alguém olhar para você falando, ó, esse rapaz aí é diferente. Falando, ei, você é da igreja. Você falando, pela misericórdia de Deus, eu sou da igreja. E você é, eu não sou não, estou afastado. Então, ó, volta para Jesus antes que ele volte para você. Meu irmão, a igreja de Atos dos Apóstolos, 1 até o versículo 12, foi aonde a igreja verdadeiramente cresceu. Porque os irmãos, pastor, era jogado na prisão e eles louvavam a Deus. Era jogado em caldeirões de óleo fervente e eles continuou glorificando a Deus. Era jogado na arena com os leões e eles continuou louvando a Deus. E hoje nós conhecemos o evangelho de Cristo porque cada um deles, sendo cerrado ao meio e dizendo, Senhor, a minha vida te pertence. Nós olhamos um jovem cheio do Espírito Santo. Livro de Atos 7 vai falar de um jovem chamado Estevão. Aquele jovem, Paulo, ele consentiu na vida dele quando mataram ele. E Paulo, ele até ouviu o testemunho quando ele falou, Senhor, não impute eles esse pecado. Senhor, restaura a vida dele, salva a vida dele. O próprio Paulo ouvindo aquelas palavras e pouco tempo depois, um que procurava a igreja, agora é um dos maiores evangelistas da palavra de Deus. Quantas mensagens nós ouvimos este ano? Agora eu pergunto à igreja, o tempo já se finda, quantas vidas nós ganhamos este ano para Jesus? É muito sério. É muito sério. Está aqui na igreja, não interessa se está aqui. Mas você tem a previsão de quantas vidas você ganhou para Jesus esse ano? Eu como pastor, como ministro de Deus, quantas vidas eu ganhei para Cristo? Porque, meu irmão, tudo que está acontecendo hoje na escola bíblica, pastor Daci, na escola bíblica nós falamos a respeito de escatologia, que foi a segunda aula que ela dá uma ênfase para falar de escatologia, que são coisas futuras. E ali na aula passada nós falamos sobre revelação, eu acho que da outra aula, que eu, se eu salvo engano, foi isso mesmo. A gente estava ali e as pessoas hoje procuram uma igreja que está revelando a tua vida, o número do teu CPF, o nome e o número da tua casa, o teu nome. Mas o que isso aí vai edificar na tua vida? Vai te levar para o céu ou para o inferno? O número da minha casa eu sei. O número do calçado que eu uso eu sei. O número do meu telefone também eu sei. Não vai edificar em nada na minha vida. Então toma cuidado com esse negócio de revelação, de estas coisas. Deus, ele pode usar os seus servos, os seus profetas? Pode sim. Pode sim. Mas como o pastor aqui falou e pediu a palavra lá e disse que quando Deus ele revela para com tua vida, ele confirma não só em uma boca, mas no mínimo 3 bocas. E todas as ministrações para mim e para a tua vida, elas têm um direcionamento iguais. Saiu disso,
sai fora, meu irmão. Aí depois queira colocar a culpa no Senhor. Ai, Senhor, eu estou aqui, eu vou sair da igreja. Não, você já estava com o pé lá fora, porque você esperava aquilo chegar na tua vida e não chegou. Porque as nossas bênçãos pode ser hoje, mas pode demorar anos, mas ela chega. Então, meus irmãos, Herodes não pode parar a igreja. Satanás não pode parar a igreja. O homem desta terra, o maior ou menor, a guerra não pode parar a igreja de Jesus Cristo. As tribulações não podem parar a igreja de Jesus Cristo. Ninguém pode parar a igreja de Jesus Cristo. Que igreja, pregador, que está falando esta noite é eu e você. Nós não podemos parar, porque se Herodes parasse, se matasse a Pedro, alguns também ia dar continuidade, como parou mais para frente, pregando o evangelho. Eu sou um daqueles que permaneço e crendo na oração, crendo na palavra, crendo naquilo que Deus pode fazer, crendo que Deus ainda continua curando, libertando, transformando. Eu ainda creio no poder da palavra. Eu ainda creio no poder da palavra. A palavra continua ainda curando, a palavra continua libertando. Eu não vim falar de outra coisa a não ser da palavra. Eu não vim aqui dar ênfase ao inimigo da minha e da tua alma que não tem poder. Agora sim, se nós dermos legalidade, o estrago está feito, e é grande, não é pequeno. Então continua com a palavra. Continua andando com Cristo. Está doendo, mas eu tenho que continuar andando com Jesus Cristo. Toda perseguição na minha e na tua vida, aonde eu pisar o pé, pastor Paulo, eu não vou ter medo. Sabe por quê? Porque se hoje chegar o meu dia, eu sei para onde eu vou. Eu sei que eu tenho vidas a oferecer a Cristo. Porque eu não ando brincando de ser crente. Eu não venho no culto de domingo dizendo como Saul, eu tenho um terno, tenho um coroa, dizer que eu sou crente, mas se tiver como Saul olhando só para o trono, toma cuidado. Não seja como Saul, vir bonitinho para a casa de Deus, dizer: Senhor, o Senhor é na minha vida e na minha família. É lindo e maravilhoso. Mas naquele grande dia, quantas almas tem para mim? Eu não tenho nada a oferecer. Então continua com a palavra. Continua pregando a palavra. Continua andando com Cristo. Está doendo, seja como aqueles homens que receberam o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando aqueles homens receberam, cerca de 120 pessoas, o evangelho de Cristo foi anunciado em Samaria, e a Bíblia fala até os confins da terra. Eu não sei onde é que é os confins da terra, e se não aconteceu ainda, então olha para Israel. E nós estávamos falando também na escola bíblica, quando a gente ora pelo Israel, é quando a gente está vendo a guerra, os bombardeios, vendo ali, só rumores isso daí. Aí a gente falando: Senhor, abençoa Israel. Nós temos que orar. Salvo engano, Salmo 122, versículo 6, fala para que nós orem pela paz em Jerusalém, em Israel. Agora, só que, como que a palavra vai chegar aos confins da terra, se eu estou torcendo para que Israel bombardeie os outros países que estão em volta? E quantas vidas estão lá, que não ouviram ainda falar do amor de Jesus? Quantas vidas não estão sendo ceifadas? E os inimigos de Israel procurou uma brecha, uma rave. Busca no YouTube o que é aquela rave. Está achando que Sodoma e Gomorra foi só naquela época? Era muito pior. Começou aonde? Lá. Aí nós olhamos o que aqueles homens malignos faz? Só procura o campo onde tem inocente. É por baixo, é em hospitais, é por debaixo das casas deles, é em escola. Meu irmão está achando que Satanás está brincando de ser Satanás? Está achando que o inimigo da minha e da tua alma está brincando de ser Satanás e querendo roubar a minha e a tua vida todos os dias? Ele não brinca em nenhum segundo do seu tempo que lhe resta aqui na terra. Ele não está brincando, porque pouco tempo lhe resta.
pouco tempo lhe resta. E esta noite, eu estou com um esboço, estudei uma palavra, e tinha aqui esboço para ministrar esta igreja. Mas foi o que Deus colocou no meu coração. Eu ainda oro para que Deus ele revele a palavra sobre o meu coração. E foi esta mensagem que o Senhor falou no meu coração. Não brinca de ser crente. Não brinca de ser cristão. Não brinca com as coisas de Deus. E eu sei que esta noite o Senhor está falando ao coração de alguém. Cuidado com essa semana, com o que nós acessamos no nosso WhatsApp, no nosso Instagram. Cuidado, o Senhor está vendo. O grande dia do Senhor está próximo. E Ele vai pedir conta do que nós fizemos, do que nós pregamos. E deste dia que eu estou ministrando a palavra de Deus, seja testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda Samaria e até os confins da terra. Eu saio daqui, pastor Paulo, para ministrar lá no Nordeste, e lá, muitas pessoas que tinham condição de abençoar a mim, abençoar aqui meu irmão. Eu acho que o Lenilson aqui deve ser o mais velho aqui. O Lenilson deve ser o mais velho. O irmão, eu acho que o Darcy também conhece. Acho que o pastor Ivan também conhece o meu irmão. Eu tenho um irmão gêmeo chamado Damião. O Damião foi um que deu mais dor de cabeça. Porque a gente, por ser gêmeos, então a gente sabe que quando a gente é idênticos, e isso não é ciência, isso não é A e nem é B que está te falando aqui. Eu não estou falando nada de ciência, eu estou falando que eu passo isso. Quando ele adoece, se eu não adoecer no mesmo dia, mas não passa de uma semana, eu também fico enfermo. E ali, quando eu vim para Cristo, e ali eu lutava pela vida do meu irmão, que ainda estava no vício da bebida, da droga, da prostituição. E eu ia buscar ele de madrugada na rua. E ele falando, ó, sai de perto de mim, porque os crentes fizeram uma lavagem na tua cabeça. Meu irmão, e a gente, é um amor assim que a gente não consegue expressar. O amor que eu tenho pela vida do meu irmão gêmeo, com nenhum dos meus outros irmãos, não que eles não mereçam, mas é diferente. E quando eu ia pregar ali o amor de Jesus para ele, que ele falava aquilo, eu saía com o coração doendo, chorando, sem ter força mais de lutar pela vida dele. Mas quando eu chegava em casa, eu tinha força para orar, pastor. Porque quando a gente está passando por uma necessidade na nossa vida, nós oramos como ninguém. Quando nós estamos com o nosso filho doente na nossa casa, nós oramos como ninguém. E esta noite, qual é o seu clamor? O que é que você tem para que Deus possa fazer na sua vida? E eu finalizo a mensagem esta noite e sou muito fiel ao tempo que foi me dado. Esta oportunidade, teve tempo de refletir o que tem feito para Cristo? E eu te faço um convite esta noite. Você, futuro pastor, futura esposa de pastor esta noite, futuros missionários, o que você tem feito para que Cristo ele possa entrar com providência na minha e na sua vida? Tem pregado a palavra? Fica tranquilo, está doendo, mas o Senhor ele vai curar. E esta noite eu faço o convite naquele que ainda não ouviu falar do amor de Jesus Cristo. Ou aquele que tem até um desejo no coração de servir a Cristo, mas tem uma dúvida no seu coração. E este convite está feito para você que ainda não é crente. Para que você possa reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da vossa vida. Eu posso até gostar de ouvir a palavra de Deus. Eu gosto de ouvir. É bom, me faz bem.
mas de nada vai valer a pena se eu não reconhecê-lo e aceitá-lo como o único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Ou você que está aqui dentro, você está como crente gangorra, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Uma hora eu tenho Deus no coração, outra hora eu não tenho. Também eu te chamo esta noite para que nós possamos orar pela sua vida, orar pela sua casa, orar por sua família. Ou você que já até serviu a Cristo, mas hoje você só vem frequentar a igreja. E o Senhor, Ele não é açougueiro. E o Senhor, Ele não quer nosso coração por a metade, como muitos dizem, mas Ele quer por completo. Esta oportunidade foi te dada também esta noite. E a mensagem até os confins da terra, o Senhor conta contigo. Eu não vou aqui, não sou animador de palco, de olhar para o irmão, teu irmão, ó, balança ele, diz que essa palavra é para ele, ou fala isso para ele. Não. Eu não sou animador de palco. Eu sei qual é o Deus que eu estou pregando esta noite. E esta oportunidade foi te dada. Tem alguém para Jesus esta noite? Tem alguém que necessita esta noite da providência do Senhor? Meu irmão, fique de pé esta noite. Eu quero fazer uma oração. Tem alguém para Jesus esta noite? O convite foi feito, então eu creio que todos aqui já conhecem e já servem ao Senhor. Meus irmãos, eu quero fazer uma oração esta noite especial naquele que está enfermo. Só vem aqui na frente se você tiver fé de ser curado. É como eu falei aos irmãos, às vezes nós queremos ser usados com o Senhor, então vai para a rua. Se Deus te deu o dom de cura, você tem que impor as mãos sobre o enfermo, tem que ir no hospital e orar pelos enfermos. E a gente vai ver os milagres do Senhor Jesus Cristo, dizendo, ó, Deus me deu o dom de cura. Se Deus te deu o dom de profecia, então precisa pregar, e a gente aprende na rua. Como eu, também o pouco que eu aprendi foi na rua. Eu quero orar por aquele que está cometido com enfermidade esta noite. Se tiver fé que o Senhor pode fazer na sua vida, não é pelo pregador e nem pelos pastores que estão aqui. É que Deus ele pode fazer na tua vida. Se tiver enfermo, vem aqui que nós vamos orar e nós vamos ungir a sua vida, crendo que Deus ele pode fazer um milagre na sua vida. E nós estamos falando aqui da enfermidade da menor a maior. A gente, quando está na jornada cristã, e nós temos visto muitos milagres, porque Deus, assim Ele continua fazendo, até o último dia da igreja na terra. Amém? Glória a Deus. Peço aqui o pastor Francisco, os irmãos aqui, desçam ali para ungir ali, os pastores, os irmãos. E eu creio, pastor Francisco, que esses irmãos que estão aqui, que tiveram fé, eles vão testemunhar nesta casa e saberá que neste lugar tem o Senhor. Se tiver fé, venha, não pelo pregador como foi falado, porque o Senhor ele vai fazer. Amém? Peço aos irmãos que louvam aí, pega um louvor aí em nome de Jesus Cristo. Neste momento que estamos ministrando aqui a cura, louvem ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Estenda as vossas mãos, você que está na nave da igreja. Profetiza a cura sobre a vida dos nossos irmãos que necessita das orações dos santos esta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, a vida aqui, Senhor, de cada um dos teus filhos, que se encontra, meu Deus e meu Pai, diante do teu altar, ó Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, agora eu uno a minha fé com a fé de cada um dos nossos irmãos desta noite, ó Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente, Senhor, para profetizar
Meu Pai, salvação sobre a vida dos teus servos, ó Pai. Convenção sobre os seus corações. E que o Senhor, esta noite, Senhor, possa ministrar, meu Pai, a cura sobre aquele, meu Pai, que está enfermo esta noite, ó Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, seja ela o câncer, seja ela a doença no sangue, ó Pai. Seja ela um osso que não cola mais, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, agora, Senhor, que o Senhor repreenda toda enfermidade pelo poder que há no teu sangue, ó Pai. Senhor, visita a vida dos teus filhos esta noite, restaurando, meu Deus e meu Pai, do alto da cabeça, as plantas dos pés. Repreenda toda a investida do inimigo contra a vida do teu servo, ó Pai. Senhor, eu creio no poder que há na tua palavra. Senhor, o Senhor diz que nos últimos dias, Senhor, fará sinais e maravilha no meio da tua igreja. Os teus filhos vieram aqui, ó Pai, porque eles creram, ó Pai. Senhor, assim faça um milagre, Senhor, e os teus filhos testemunharão nesta casa. E, Senhor, e que a tua palavra continue sendo pregada pela vida dos teus filhos, ó Pai. Senhor, assim eu te louvo, eu te agradeço, eu engrandeço pelo poder que há no teu sangue, Senhor. E assim eu quero te engrandecer por tudo que o Senhor tem nos feito, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E assim nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Volte para o seu lugar e devolvo a palavra ao pastor desta igreja. E que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqui mais uma vez aqui eu peço para o irmão Lenício colocar aqui. Não esqueça aqui do dia. Eu deixei aqui com o irmão Lenício, o pastor da igreja sempre vai lembrar os irmãos. Vá ao congresso, mas leve uma pessoa não crente. Eu sei que é uma batalha, é uma luta, mas ó, o seu galardão, cada estrela que você ganha para Jesus Cristo, não pense que aquela vida que você ganhou, mas não vai permanecer, sua parte você fez. Aí é com Jesus Cristo, amém? Pastor Francisco, muito obrigado por esta rica oportunidade.